Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem João 4, versículo 6. João 4, versículo 6. Amém, igreja? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, quem é o que ele diz: dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Encerramos aqui, irmãos. Senhor. Preguei aqui algumas vezes, mas toda vez é novo. E eu confesso aos irmãos que eu realmente fiquei trêmula, agora está melhorando. E fiquei nervosa. E às vezes penso assim, alguns irmãos aqui sabem que eu faço seminário, que eu estou tomando leitinho. Não sei muita coisa ainda não, irmãos, então não me cobrem por saber tanto. Mas a gente às vezes até se cobra mais, porque você pensa que sabe. Pensa não, mas você tenta aprender um pouco mais e se cobra por isso. Aí você lendo você no seminário, meu Deus, tudo que eu falava lá na frente às vezes estava errado. Mas aí a gente se cobra e fica com nervosismo. Quando o pastor falou, eu falei: mas agora está difícil. Ele: mas agora que você está aprendendo? Mas agora fica mais difícil, porque parece que tudo que eu sabia era errado. Mas glória a Deus por estar aqui, por estar trazendo a palavra dele. Estou mais tranquila, confesso aos irmãos. E que Deus venha falar aos corações, que o nosso intuito é esse. Não é de saber quem está pregando, o mérito não é nosso, é somente do Senhor. É somente salvar vidas para a honra e glória do Senhor. Isso não está nada no escrito, é Deus que está falando. Conforme as antigas escrituras, vou falar um pouco dos samaritanos. Eles, essa antiga escritura, Israel era constituída por 12 tribos. Entre elas já havia um clima de hostilidade. Elas foram unidas pelo soberano conhecido como Saul, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Depois dele, do rei Saul, que eu acredito que muitos aqui já ouviram, veio Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, o seu filho perdeu o reinado e dividiu as tribos. E esse dividiu, provocando a ruptura. Depois desse cisma,
as populações da região do norte instituíram o reino de Israel, igualmente denominado Reino de Samaria, que era uma cidade que na época foi escolhida para sediar a capital de Judá. Desde o início, os povos viviam em constante rivalidade, porque os samaritanos, eles adoravam muitos deuses, 5 deuses, por isso que aqui esses deuses também esses 5 casamentos pode ser referido também a não somente uma fidelidade física, mas também religiosa. Por isso que fala de 5 maridos e já estava no 6. Porque em Samaria, o povo samaritano adorava muitos deuses. E os judeus sentiam repugnância e não queriam manter nenhum tipo de relação com os samaritanos, nem religioso, nem cultural, não queriam. Os judeus, eles têm o coração assim endurecidos até hoje, que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão esperando que o Messias venha. Imagina os samaritanos. Então eles repudiavam os samaritanos, não queriam nada dos samaritanos. Mas tudo que os judeus faziam, eles prosperavam, porque Deus abençoava eles. E os samaritanos, vendo isso, queriam se aproveitar, queriam se juntar, fazer uma aliança de sangue com os judeus. Mas os judeus não queriam aliança com eles, porque eles falavam que eles eram descendentes de imigrantes assírios, que era o reino na época que os judeus ficaram cativos, né? O reinado assírio. E os judeus não queriam de forma nenhum contato com os samaritanos. Os samaritanos partilhavam da volta do Messias. Tinham povos também samaritanos que acreditavam na mesma linhagem de religião dos judeus, que o Messias ia vir. Mas eles aceitavam somente o Pentateuco, principalmente a vida de José. Eles só aceitavam o Pentateuco e se focavam muito na vida de José. Por isso o poço de Jacó, que representava a cultura religiosa dos samaritanos. Foi aonde Jacó teve o encontro com Raquel e outros vários encontros. Por isso que ela cita o nome de Jacó, que Jacó teve ali, que pegou daquela água, e aí que ele se encontrou com Raquel. E vários outros encontros. Mais para frente, que nós não vamos se deter aqui a isso, os samaritanos, quando Filipe foi anunciar aos samaritanos o cristianismo, eles tiveram muita alegria, porque ali eles iriam ter o mesmo privilégio que outros povos, que é isso que o cristianismo ele nos prega, né? Que todos somos iguais. Então eles ficaram muito alegres por isso, porque os judeus não iam ser mais do que eles, nem eles menos que os judeus, mas que todos somos iguais. Para Deus, não importa a sua classe social, se você é rico, pobre, preto, branco, gordo ou magro, para Deus somos todos iguais. E isso que prega, somos filhos de Deus, acreditamos no Cristo que morreu na cruz por nós. Então eles ficaram muito felizes com o cristianismo. E isso é assim, uma pincelada rápida na história dos samaritanos que não se dava com os judeus. Agora, mas o que isso temos que pegar? Quando Jesus aborda a mulher, ele não pergunta sua religião, sua condição social, nada. Ele começa a conversar com ela, ele pedindo água, e normalmente, sem perguntar o que ela fazia, o que ela tinha, nada. Jesus não queria saber. E aquela mulher, a hora sexta vem a ser mais ou menos o meio-dia. Todas as mulheres samaritanas pegavam a sua água de manhã, porque o sol estava mais baixo. A hora sexta, ao meio-dia, elas estavam preparando o almoço para a sua família. Ninguém estava no poço pegando água a meio-dia. Eles pegavam de manhã, ou à noite, ou à tardinha. Mas a hora sexta eles não pegavam. Por que essa mulher então estava ali na hora sexta pegando a água? Porque ela vivia com o marido que não era seu. Ela era pecadora, ela era discriminada pela sociedade. Então ela ia naquele horário,
ela praticamente assim, iria se escondendo. Por isso que ela ia ao meio-dia. E é assim, gente, que nós temos que fazer como Jesus quando vamos evangelizar. Não chegar para o nosso próximo e perguntar nada. Só temos que falar de Jesus e pronto. Não temos que discriminar se a pessoa vive outra vida que não é igual à nossa. E Jesus, não devemos perguntar de religião, qual a doutrina, o que separa nós, irmãos, do reino de Deus aqui nessa terra, é você defender uma doutrina religiosa. A sua igreja, qual é a sua igreja? A minha igreja é tal. Qual é a sua igreja? A minha igreja é tal. Nós não devemos. Nós servimos ao reino de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não é essa religiosidade que nos separa dos nossos irmãos. Às vezes, nós temos irmãos que estão em Cristo, mas estão precisando de uma ajuda. E às vezes, pela igreja dele, a doutrina da igreja, de um jeito, de outro, eles até se afastam da gente e nós mesmos também deles. E não devemos criticar a religião do próximo, do nosso irmão. Não temos que falar nada, sim, do amor, e esperar que ele fale o que ele quiser falar conosco. Quando Deus coloca as pessoas, os nossos vizinhos, nossos visitantes, não temos que questionar nada, somente escutar. Porque, mais que a pessoa, como eu falei, seja diferente, nós temos que falar de Jesus. Porque todos somos iguais. E afinal, tudo da igreja, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos aqui na igreja para ser imitadores de Cristo, para ser igual a Cristo. Então, Cristo, quando chegou próximo à mulher samaritana, ele não perguntou nada, ele simplesmente falou que ele era a água, a fonte de água, que ele era água viva, que ela não ia ter sede, falou de uma salvação para ela naquele momento. Temos que beber da água da fonte de água viva, que é Jesus. Não beber, como eu falei, da religiosidade. Eu não posso fazer isso porque a minha religião não permite. Eu não posso usar essa saia porque o meu pastor pode me encontrar e ele não vai gostar. Eu não posso fazer isso porque a minha igreja não permite. Isso é errado, nós não vamos isso. Nós somos imitadores de Cristo. Cristo transforma o nosso coração. Não, eu não vou fazer isso porque eu não estou glorificando o nome do meu Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não vou estar agradando a Jesus. O sacrifício que ele fez por mim é muito maior do que eu usar essa roupa ou fazer isso, não pela minha religiosidade, se o meu pastor vai ver ou não. Eu tenho que estar firmada, bebendo da água, da fonte de água viva, que é a fonte de água viva que vai nos transformar, porque é ela que transforma o nosso coração. Pois é ela que sacia a nossa sede. E não precisamos, quando ela sacia a nossa sede, nós não precisamos de outras coisas, somente dela. Nós não precisamos de bebidas, de drogas, de prostituição. Ah, sim, é prostituição. Só o ímpio, que só fala para o ímpio, prostituição, bebidas e drogas. E nós que estamos na casa do Senhor, será que estamos bebendo fonte da água viva? Não, porque nós muito tempo perdemos com internet, com televisão. Eu falo por mim, muitas vezes eu estou vendo televisão horas e horas, e a palavra, eu estou me enchendo da água de Jesus, da água viva. Então eu só falo para o ímpio de drogas e prostituição, e da internet, e da televisão, onde eu poderia estar me alimentando da palavra. Então, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos bebendo da água, da fonte de água viva. Por mais que seja duro, é a realidade. A mulher samaritana saciava sua sede com vários maridos. E hoje, com o que nós estamos saciando a nossa sede? Jesus manda ela chamar o marido, sabendo ele que ela
sabia que ali tinha um adultério. Jesus sabe que nós somos pecadores. Nós não escondemos isso de Jesus. E ele sabe que nós fazemos algo errado. Mas ele quer nos ajudar. Nós não devemos parar de caminhar porque estamos fazendo errado, não. Podemos pedir ajuda a ele, porque ele que vai nos ajudar. Essa mulher era anônima, não tinha o nome dela aqui na Bíblia. Era anônima, somente a mulher samaritana. Isso Jesus quer dizer que ele se refere a gente. Ele não tem nome aqui, porque a mulher samaritana pode ser eu, você, qualquer um. E somos pecadores. Nós não somos santos, nós somos pecadores. Jesus sabe disso. E muitas vezes o nosso adultério não é, como eu falei no início, físico, mas é também espiritual. O que estamos adorando? Né? Gente, e eu vou me encerrar. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio resgatar o perdido. Ele aproveitou a mulher samaritana, a sede dela, e a evangelizou. E com essa atitude convenceu várias pessoas. Várias pessoas se converteram através dessa palavra, através de Jesus, que não quis fazer acepção de pessoas. Que nós venhamos pensar nisso, para não fazer acepção de pessoas. Às vezes a gente fala assim, mas eu não faço. Mas às vezes está aquela pessoa suja, senta do seu lado, você fica pensando, meu Deus, eu vou levantar. Uma pessoa que assim não é tão bem encarada, aí você já fica com medo, meu Deus, vai me assaltar. E a gente faz assim, fazemos isso sim, entendeu? Não é vocês que estão aí, nem eu aqui, que falar, eu não faço. Nós fazemos. Agora não, mas antigamente entrava um estranho dentro do ônibus, eu soltava, não queria nem saber, tinha medo. Eu estava ali fazendo acepção de pessoa. Às vezes entra pessoas dentro do ônibus, Senhor, toma frente, não deixa. Às vezes a pessoa é trabalhadora, é igualzinho a gente faz essa acepção de pessoas assim. E mais, deixa eu se aproxima, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar aqui. E às vezes se aproximam pessoas da gente. Muitas vezes acontece isso, que nós não sabemos nada dessa pessoa. Mas nós temos que saber isso aqui. Se a gente se alimentar disso aqui, falar da palavra, e do nosso testemunho de vida, a pessoa já vai ter algo para nos ouvir e vai prender a sua atenção. A gente fala da palavra, fala do que nós éramos antes, o que nós somos hoje, e o Espírito Santo vai fazer o restante, ele vai agir naquele momento. Então, a pessoa sentou, não sei nada, meu Deus, não sei nem o que eu vou falar. Fala da palavra, fala de Jesus. Não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. Os irmãos até me perdoam o que eu vou falar, que às vezes até confronta o que os irmãos veem, o que os irmãos acreditam, que não está aqui. Gente, como foi essas vidas hoje? Olha, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando. Olha quantas vidas que foram cevadas ali. E ali eles estavam adorando, estavam ouvindo músicas do mundo, se realizando, adorando, porque estavam dando a sua vida para outras coisas, né? E pegou fogo, morreram, e muitos ali não conheciam a salvação, não conheciam Jesus. E vocês acham que eles foram para onde? Só Deus é que sabe, a gente não está aqui, que eu não morri, não vi como. Mas no que eu creio, no que a verdade me diz, quem não está em Cristo, quem não está, não acredita, não crê que Jesus é a salvação, infelizmente. Então, o diabo não está brincando de ser diabo, ele está aí para ceifar as vidas, ele está vendo que ele está perdendo. E ele não brinca. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos perder a oportunidade. Eu creio que Deus está falando comigo. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas, sentar, falar do nosso testemunho de vida, o que nós éramos antes e
que nós somos agora, o que Deus restaura, o que Deus guarda na nossa família, os livramentos todos os dias que Deus nos dá. Nós não temos que ter vergonha de parar e de falar o testemunho do que Deus é, do que Deus faz. Cada dia Deus faz um milagre em nossas vidas, mas nós às vezes achamos que isso já se torna assim, um cotidiano normal. E não é, gente, é Deus nos livrando, é Deus nos salvando, é Deus nos guardando a nossa família. O Espírito Santo com certeza vai realizar a obra quando nós começarmos a falar e agir para essas pessoas. Devemos estar aqui na igreja com um propósito primordial. Primeira coisa, sermos imitadores de Cristo. Pois se formos 10%, um pouquinho só, igual a Cristo, já estaremos agradando a Deus. Um pouquinho, se formos igual a Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Se fizermos 10% igual a Cristo, já vamos estar agradando a Deus e sendo verdadeiros adoradores. Mas não esquecendo que Jesus é a água que não se esgota. Devemos pedir a Ele que nos sacie sempre a nossa sede, que Ele venha nos saciar, que nós não viemos aqui, que nós não estejamos em casa com sede, que a nossa sede tem que acabar aqui, tem que acabar com os joelhos orando, pedindo a Ele, que nós venhamos nos saciar verdadeiramente de Jesus. E aqueles que ainda não têm bebido dessa água, aqueles que estão se sentindo um vazio, que tem que estar preenchendo com outras coisas, não somente com drogas, com bebida, com prostituição, mas com outras coisas, ou que não tenham ainda que tem esse vazio, que não se encheu dessa água de Jesus, que venha se encher, que venha beber dessa água. Eu gostaria que a Mércia, por gentileza, eu gostaria que os irmãos que ainda não conheceram dessa água, que ainda não beberam nessa fonte de água viva, quem a igreja vai estar orando, eu gostaria que a igreja estivesse de pé, lutando por essas vidas, visitantes que querem conhecer Jesus, se encher dessa água. Não precisa vir aqui na frente, se constranger, é lógico que se quiser vai ser bem-vindo, mas pode somente levantar a mão, porque eu creio